É hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê, ô lalá. É hora da história, eu vou contar. É hora da história, pra você participar. E a história que eu vou contar hoje, a Boitatá. É um conto popular aqui do Brasil. Isto foi há muitos e muitos anos, num tempo em que não existiam as máquinas, a natureza intacta. Os bichos circulavam livremente, toda a terra poderia ser explorada sem dono nenhum. O número de indígenas era muito maior do que os brancos. Viviam mudando de lá para cá e de cá para lá, livremente. Numa dessas mudanças, uma tribo que foi em busca de uma terra muito boa, fértil, acharam. Ali pararam. Era uma planície linda, com água abundante. Instalaram os seus acampamentos. As crianças saíam correndo pelos prados atrás dos preás. E quando viam uma caça grande, um veado ou um caititu, tratavam logo de avisar os adultos. As mulheres preparavam a canjica. Já era de tardezinha, a noite ia chegando. Reuniram-se em volta de uma fogueira bem grande para degustar a canjica, para dividir as tarefas, preparar a terra para o plantio. O mais velho da tribo levantou-se e disse: fazendo a queimada, produziremos uma fumaça tão grande e em tanto volume que há de cobrirmos o sol. Toda a aldeia aplaudiu a fala daquele grande sábio. Foram dormir. No outro dia, cedinho, num tempo normal de sono, o chefe da tribo acordou, mas os seus olhos não viam claridade. Será que eu errei de hora? Porque ainda está muito escuro. Acho que estou com vontade de fazer amanhecer. As horas foram passando lentamente e nada de clarear o dia. Quando uma criança falou: mas os grilos não cantam, não há vento ou orvalho. Quando de repente uma grande luz riscou o céu. No início era uma luz bem fraca. Depois se tornou tão intensa e tão clara que todo mundo ficou meio que cego por alguns instantes. Não conseguiu enxergar absolutamente nada diante dos olhos. Toda a vegetação que havia ali, as cabanas, tudo ficou branca como um leite. Todos os indígenas ficaram extremamente assustados com aquele feito. Logo, logo foi passando, sumiu aquela claridade intensa que deu a vez para o sol. Aí sim, a noite foi embora e o dia chegou. Mas antes eles perceberam a gritaria de terror dos bichos que foram despertados com aquele evento. O larido dos lagartos, das cobras, grilos, preás, sapos, pássaros e o capim, que alvoroçado esvoaçava lá ao longe. Mas o que foi isso? O que foi que aconteceu? E o mais velho da tribo respondeu: aquilo foi a Boitatá. Boitatá? O que é Boitatá? E o mais velho e sábio da tribo contou que no tempo dos seus avós houve uma grande inundação, um grande dilúvio que tomou conta de toda a terra. Não havia copa de árvore ou toca que poderia salvar algum bicho.
Nem a cobra grande que estava hibernando pôde ficar sossegada. Mas essa não morreu, porque é um bicho tanto da terra quanto da água. Foi incomodada com a chegada das águas, mas saiu nadando, nadando, depois de todo aquele aguaceiro baixar e foi formando as ilhotas. Ela foi encontrando os bichos que foram mortos pela inundação. E ela então começou a comer os restos daqueles bichos, mas não comia todo o bicho, comia somente os olhos dos bichos. Cada vez que a água mais baixava e aparecia os bichos mortos, ela comia somente os olhos. Ela era um bicho sem pelo, sem pena, sem escama, sem casca. E cada vez que ela comia um olho, acendia-se uma luzinha dentro dela. Até que só ela, sendo sobrevivente e consumindo todos aqueles olhos dos bichos mortos, ela se tornou completamente iluminada. Só que os olhos do bicho não a alimentavam. E no fim, ela morreu de fome. E toda aquela luz escapou e foi serpenteando a terra. Passou a ser conhecida como Boitatá, que significa a cobra de fogo. E então, se ela mora por aqui, então nós vamos ter que nos mudar mesmo antes de começar o nosso roçado? Aí ele respondeu que não precisava abandonar aquela planície, aquela terra fértil e tão bonita, que bastava ter muito cuidado. Ela vinha para vigiar e constatar que tinham boas intenções com a terra. Fogo na terra? Nem pensar, jamais. E se caso ela aparecer? Você deve fechar os olhos e ficar paradinho até ela ir embora. Se você insistir em olhar para ela ou botar fogo na terra, ela vai aturdir a tua mente até a morte. E essa é a nossa historinha de hoje. E essa história eu tirei desse livro aqui, Contos de Animais Fantásticos. É uma coedição latino-americana lançada pela editora Ática. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal! Até a próxima!